e eu quero partilhar com os irmãos sobre o tema salvação em tempo de crise. Salvação em tempo de crise. E aí esta expressão tem dois sentidos. Salvação como a ideia de que nós fomos salvos num tempo de crise, vencemos a crise. A salvação, o cuidado de Deus veio nos tempos de crise que a gente vive comumente, né? De vez em quando, né? E também no sentido de salvação espiritual, salvação eterna em tempo de crise. Eu vou usar uma passagem muito conhecida, que é a passagem que está em 2 Reis, capítulo 7, versos de 1 a 17. Nós vamos expor ali para os irmãos, que é aquela passagem em que a cidade de Samaria foi sitiada, foi cercada, e durante muito tempo eles ficaram sitiados, e houve então um crescimento do sofrimento daquele povo. E nesse texto bíblico vão aparecendo 4 personagens de extrema importância, embora não se tivesse importância na sua época, mas para nós nós hoje, eles têm coisas a ensinar, e eu quero apenas destacar algumas, que são os 4 leprosos lá de Samaria. Esses 4 leprosos, sem o saber, acabaram por salvar uma cidade de um prolongamento de sofrimento. É claro que não foram eles, mas eles foram usados para isso. Deus é que salvou esta cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul, de Judá. Então, Samaria, capital de Israel, e Judá, capital de Jerusalém. O Reino do Norte desapareceu, se desfez, mas o Reino do Sul, Judá, também teve um tempo que ele desapareceu para aquele exílio lá da Babilônia, mas depois ele foi retomado, mas o Reino do Norte nunca mais. Vamos então, quando a gente pensa no papel destes 4 homens que foram vitais para o cuidado daquele povo, eu me lembro da frase que eu já citei aqui uma vez, de Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra. Ele falando dos soldados que lutaram lá em prol de uma multidão de milhões. E ele disse: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Que era o caso dos soldados, e aqui é o caso daqueles leprosos. Vamos então analisar. Você acompanha o texto aqui, você tem também aí um resumo para você acompanhar, que está no encarte do nosso informativo, tá bom? Muito bem. Nossos encartes são furadinhos, eu não sei se os irmãos ainda têm as pastas, eu acho que sim, algumas já estão muito lotadas. Nós vamos trazer uma quantidade de pastas ali, com furos, para que os irmãos que estão recebendo, quiserem continuar guardando aí os seus esboços, então fiquem à vontade, ok? Vamos começar pensando sobre tragédias, né? Sobre tempos de crises. Nós estamos de vez em quando sendo aproximados de situação de crise. Nós estamos vivendo essa situação da Ucrânia, que tem um potencial para se transformar em algo grandioso, em termos negativos, como uma guerra mundial, e nós oramos para que isso não aconteça, e os países estão trabalhando nessa direção, mas nós vivemos agora essa tragédia da pandemia, da Covid, que
tudo indica, ainda continua gerando mortes e deve chegar aí a 700 mil, mas cada vez menos, mas ainda tem o seu prolongamento. E aí a ciência ainda vai estar trabalhando nessa direção para que a gente fique mais protegidos. Vamos estar agora começando a tomar a 4ª dose. Então os anciãos acima de 80 devem ir lá tomar a sua 4ª dose. E nós, quando chegar na nossa vez, vamos tomar. E agora quase todo ano. Então isso vai diminuindo. Mas outras crises e outras epidemias vão surgir e a gente está sempre nessa situação. Muito bem, mas nós vivemos num país que está sempre cercado de problemas, de violência, de pobreza, de miséria, de situações angustiantes, e nós estamos então envolvidos nisso. Mas em tempos de crises, nossos corações ficam mais sensíveis, nossos corações ficam mais suscetíveis a nos aproximarmos de Deus ou a nos distanciarmos de Deus. Talvez por um sentimento de descrença, de desesperança, de alguma maneira a gente já não tem aquela proximidade com Deus. Essa pandemia trouxe muita gente ao Senhor, mas também afastou muita gente do Senhor, porque não tiveram esse entendimento de estarem perto do Senhor. E eu louvo a Deus porque muita gente buscou em Deus forças para continuar essas lutas. Muito bem. Também muitas vezes Deus também usa as crises, as dificuldades, as situações difíceis para e às vezes até situações traumáticas, para digamos assim, nos impactar, nos chamar à responsabilidade, a uma vida de comunhão, uma vida de humildade diante dEle. Ele usa isso para nos quebrantar e muitas vezes para cumprir o seu propósito em nossa vida. Muito bem, esse é o papel da crise e que nós vamos aprender a viver. Esse texto que eu vou começar a ler com os irmãos é um fato acontecido no ano 850, mais ou menos, antes de Cristo. Então, bastante tempo atrás. Em Samaria, que havia ainda os 2 reinos, e ambos, teoricamente, tinham como Deus, o Senhor Jeová, Senhor Yahvé, e como Deus central. Judá mais fiel, Israel já meio que, já um tanto quanto infiel. E na época que aconteceu esse cerco da cidade da cidade de Samaria pelos sírios, esta época o Jorão, que foi descendente, filho de Acabe, que fez coisas que desagradam ao Senhor e levou o reino do norte a pecar contra o Senhor. Então Deus permitiu então que reinos que não usou esses reinos para disciplinar, para exercer juízo sobre estas cidades, especialmente Samaria e as cidades do Reino do Norte. Mas aconteceu então, em 850 a.C., um cerco a essa cidade. Os exércitos sírios, eles estavam conquistando as cidades lá de Israel, e aí deram na capital. É o que mais ou menos está acontecendo lá na Ucrânia, quando a Rússia começa a sitiar algumas cidades, impedindo, e isso aqui é triste, que as pessoas saiam
Então, tem que ter um apelo mundial para que abram corredores humanitários para que as pessoas saiam, porque se elas não saírem e a cidade estando cercada, eles cortam suprimento de água, eles não pode entrar comida, não pode sair ninguém, então a situação vai complicando, hospitais são bombardeados, então as pessoas ficam numa situação cada vez mais precária, cada vez mais desesperadora. Então você vê que basicamente 3.000 anos depois, estas cenas se repetem hoje, para espanto nosso, uma coisa que era do tempo antes do medieval, né? Está se vivendo aí, a Rússia aplicando o mesmo processo de cerco, de sítio, de sitiar e impedir que as pessoas recebam suprimentos, e começa a imperar a fome, o desespero. Então foi isso mais ou menos que aconteceu na cidade de Damasco, na cidade de Samaria. E o cerco da Síria, dos exércitos sírios, foi tão grande, foi por tanto tempo, que começou a acontecer uma situação muito, muito difícil. Não se tinha mais comida, não se podia mais produzir, a miséria tomou conta da cidade. As pessoas, as poucas coisas que tinham para vender eram preços assim exorbitantes, que só aquelas pessoas com mais posse podiam conseguir alguma coisa. Houve situações até de antropofagia. O rei Jorão teve que ouvir o relato de mulheres que, na fome, mataram seus próprios filhos para comerem. Você vê como é que a situação terrível, desesperadora dessa cidade de Samaria. E, claro, era uma cidade ímpia, uma cidade iníqua, que se afastou de Deus, que desobedeceu ao Senhor, que tinha uma descendência do povo de Israel, que tinha a lei, a tradição dos profetas, mas se afastou do Senhor. Então viveram essa coisa tão terrível, tão desesperadora. Mas lá no meio dessa cidade morava um homem de Deus chamado Eliseu, profeta Eliseu. E esse profeta Eliseu, então, vai ser o porta-voz de Deus para o suprimento da necessidade deste povo. Então, nós estamos vendo aí nessa história dramática, e essa história, ela tem ela faz uma analogia, ela ilustra, né, como é a trajetória do Evangelho. Então veja ali a trajetória do Evangelho. Como é que funciona esse plano de Deus para a salvação do mundo? Nós estamos vivendo também crises semelhantes, das mais diversas. E as crises do mundo são produtos dos nossos pecados, do pecado da humanidade. E aí a gente vai vendo essa crise se alastrando em todos os lugares, em todas as situações, as famílias sendo bombardeadas e dilaceradas, o povo buscando em drogas, em álcool, em situações as mais terríveis para aquietar a sua alma, em busca de uma falsa satisfação, e também vivendo esse tempo de agonia, de violência. Então tudo isso é produto de uma sociedade, de uma humanidade que está em crise, e desde sempre. Então Deus, de alguma maneira, providenciou socorro para a nossa sociedade, para o mundo,
para a humanidade através do Evangelho. E também Deus providenciou de alguma maneira a solução, por intercessão do profeta Eliseu, desse grave problema que a cidade de Samaria, o Reino do Norte, estava vivendo. Então vamos começar primeiro. Primeira analogia aí com o Evangelho, uma situação desesperadora. Então, o mundo também vive essa situação desesperadora, porque está fazendo aquilo que desagrada a Deus, fazendo as coisas que estão contrárias ao Senhor, e aí a gente está pagando, todos nós estamos pagando um preço muito alto pela desobediência da humanidade, e muitas vezes a nossa também, pelas transgressões, pelas nossas iniquidades, e a gente vai levando isso. Então vamos ler juntos aí, a partir do verso 1, diz assim: Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Agora, no meio daquela crise, daquela falta de alimento, daquela fome terrível, daquela situação de cerco de um exército poderoso que estava ao redor, cercando a cidade e impedindo que as coisas entrem. Então, fome, miséria, antropofagia e uma série de situações horríveis, terríveis, vem a palavra do profeta. E ele vai dizer, assim diz o Senhor, amanhã. Então ele já anunciando que alguma coisa diferente começaria a acontecer. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Hoje, se houvesse, na época, se houvesse sendo vendida, seria 50 vezes mais caro do que isso. Mas ele agora está dizendo, eu quero dizer a vocês que amanhã vocês vão ter as coisas sendo vendidas a preço normal, a preço justo. Diz continua o verso 2. O oficial em cujo braço o rei estava se amparando, um ajudante dele, alguém de confiança, alguém que o rei confiava, disse ao homem de Deus, a Eliseu, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? É como se ele dissesse assim, eu duvido, mesmo que Deus abrisse a comporta do céu e jogasse comida e água e suprimento para a nossa cidade, como isso ia acontecer? No fundo não era uma dúvida, no fundo era uma declaração de incredulidade. E é claro, quando a gente não tem intimidade com o Senhor, então não se pode esperar muita coisa, aí a gente começa a ter também esse sentimento de não confiança em Deus e faz-se uma declaração dessa, até mesmo de deboche. Esse oficial fez a Eliseu. Vejam a resposta de Eliseu. Mas Eliseu advertiu, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eliseu já jogou pesado. Ele anteviu, pois bem, então você não acredita? Você vai ver isso acontecendo, mas você não vai provar. A gente tem que ter muito cuidado para a gente expor a nossa incredulidade. Isso pode se voltar tremendamente para Deus. Vamos manter nossa confiante, não em absurdos assim, em situações que sejam de tentar a Deus, mas temos que manter sempre nossa esperança e nossa confiança. Aí, então essa situação, Eliseu então profetizou que
essa situação passaria. Vamos ver então a primeira analogia que esse texto nos traz a respeito do Evangelho é que, assim como na cidade de Samaria, e assim como também nessa situação, eles viviam uma situação muito difícil, o Evangelho vem também em situações desesperadoras da nossa vida, e de perdição, de pecado, de caminho para o inferno. É a mesma situação. E aí Deus tem um plano, um projeto, que vai acontecer algo que isso vai mudar com a possibilidade de a gente alcançar. Bom, aí o segundo ponto, os milagres da intervenção. Como Deus então interviu naquela situação. Diz o texto que então o Senhor usou o profeta Eliseu para que profetizasse o livramento daquele povo naquela situação tão difícil. Então, diz o texto bíblico que aconteceu uma coisa extraordinária. O exército dos assírios estavam lá no seu acampamento, centenas, milhares deles, a uma certa distância da cidade, mas não ao ponto de a cidade poder vê-los. Mas ela também não podia sair dali porque eles tinham medos e certamente morreriam. Mas aconteceu uma coisa assim espetacular. Diz o texto bíblico que eles, à noite, ou quando chegando à noite, eles começaram a ouvir um barulho ensurdecedor de carros e cavalos, e um barulho assim como se tivesse vindo um exército de milhares e milhares de soldados lá no acampamento deles. Uma coisa extraordinária. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de como Deus venceu a guerra usando sinais espetaculares. E aí eles lá estavam tranquilos no acampamento, começaram a ouvir, o pavor tomou conta do coração deles e pensaram, lá vem o exército de Israel, contratou os exércitos da Babilônia, os exércitos do Egito, os exércitos de não sei o que lá mais lá, e eles estão vindo em nossa direção e eles vão arrasar com a gente, porque o barulho era ensurdecedor. E eles ficaram tão atordoados que diz que eles saíram, fugiram e deixaram tudo lá, suas tendas, seus bens, seus animais, e fugiram. E correram, e como diz um amigo meu, estão correndo até agora, né? Então, nesse desespero de se livrar da morte, Deus então providenciou esse livramento, mas isso aconteceu, só que o povo de Samaria não estava sabendo que isso aconteceu. Então, houve essa providência de salvação, houve uma ação direta de Deus, milagrosa, extraordinária, já prevista pelo profeta Eliseu, mas ninguém sabia. Então a cidade estava lá, atormentada, e ela não sabia o que fazer, porque se eles se entregassem, provavelmente morreriam, ou não, ou na melhor das hipóteses, eles poderiam ser tomados como escravos e levados para a Síria. Então, o que aconteceu várias vezes, em várias situações. Mas, então eles estavam lá no seu desespero, enquanto Deus estava agindo. Assim também, a nossa salvação foi uma ação de Deus. Deus é que providenciou na nossa crise terrível, na nossa situação sitiada, nossa vida, nossa casa, nossa cidade, sitiada pelo pecado, sitiada por Satanás, sitiada pelo mundo, e a gente então sofrendo as consequências do nosso pecado e a humanidade.
Então Deus providenciou uma salvação. E a salvação foi seu Filho Jesus na cruz do Calvário para nos libertar, para nos perdoar, para nos acabar com o sítio da nossa vida, com a escravidão em que estávamos submetidos em nosso pecado, em nossa transgressão e a opressão maligna, a escravidão de Satanás. Então, essa situação de sítio ainda vive muitas pessoas. Deus já providenciou uma salvação, mas as pessoas não sabem ainda. Ou sabem, mas não dão importância, ou não têm alguma dificuldade em relação a crer nessa possibilidade na intervenção de Deus. Então, Deus já providenciou a salvação do mundo, mas as pessoas ainda parecem não acreditar nisso e continuam na sua luta pessoal, sem contar com a salvação que Deus já colocou à disposição delas para abençoar suas vidas. Mas o texto fala de um grupo de leprosos. Verso 3, a ousada aventura de fé. Muito bem, para você ser salvo, você tem que acreditar no projeto de Deus. Você tem que acreditar que Deus já providenciou a nossa salvação para as nossas crises. Então vamos ver, verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Continuo dizendo: se resolvermos entrar na cidade, morreremos. Morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. E aí tomaram a decisão: vamos ao acampamento dos arameus. Eu expliquei na quarta-feira que sírios e arameus são a mesma coisa. Os sírios, eles são descendentes de uma parte dos filhos de Noé. Noé teve um filho chamado Arã, A-R-A-T-I-U, Arã. E então os filhos de Arã formaram esse povo chamado sírio. Então são os arameus. Daí eles desenvolveram a língua aramaica. Então eram chamados de arameus. Então os arameus, para nos render, então vou ler o verso 4 de novo. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não nos pouparem, morreremos. Vamos morrer mesmo. Se entrar na cidade, a fome, a miséria, o sofrimento, não tem comida para ninguém, não tem água, não tem nada, vamos morrer. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Então vamos ao acampamento dos assírios, ou dos sírios, dos arameus. Quem sabe eles vão usar de misericórdia com a gente, vão dar alguma coisa para a gente comer, para a gente sobreviver. Mas se não derem, não vamos perder nada, porque vamos morrer mesmo. Então, essa situação dramática que eles se encontram, e aí então tomaram uma decisão de irem ao encontro de alguma esperança. O que as pessoas não podem ficar sofrendo nas suas crises, os seus problemas, tem que buscar alguma esperança, ter um coração. O que está faltando no mundo é essa esperança, essa coisa de estar esperando algo melhor e de que alguém maravilhoso como o nosso Deus possibilitou para a gente. Vamos lá, continuando. Aí vem agora o extraordinário descobrimento da salvação.
Pois bem, verso 5. Ao anoitecer, então lá no crepúsculo, eles foram, os 4 leprosos, ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Verso 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos, carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer e abandonaram as suas tendas, os cavalos, os jumentos, e deixaram o acampamento como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Pois bem, meus irmãos, que coisa aí impressionante. Às vezes não é a batalha que prevalece numa vitória, às vezes é o poder de Deus. Então você às vezes está lutando com gente mais poderosa, mas você contra gente mais poderosa que às vezes quer te prejudicar, mas você tem um Deus muito poderoso, que às vezes você não precisa nem grandes lutas, porque Ele luta por você, Ele está do seu lado, Ele é que guerreia as suas batalhas, com as armas que o Deus Todo-Poderoso tinha. Então, quando Deus age, o ímpio é desmontado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre os seus filhos. Veja o que diz o Provérbios, capítulo 28, verso 1. Provérbios 28, 1. Ali diz assim, vamos ler juntos aí comigo? Vamos lá. Fogem os perversos, quando Deus age, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. É uma exata expressão do que aconteceu aqui. Eles fugiram e ninguém estava perseguindo eles, mas um barulho ensurdecedor produzido por Deus para livrar o seu povo. Samaria merecia isso? Não merecia não, mas Deus teve compaixão, por amor a Eliseu, por intercessão do seu profeta. Então, como eu disse, algumas batalhas foram ganhas assim, com sinais extraordinários, sem qualquer manifestação de guerra em si, mas sim de manifestação extraordinária. Outra coisa importante que esse texto nos fala sobre a imensa satisfação espiritual e material e emocional que aquela situação provocou. Vejam só, verso 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam e pegaram prata e ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam, e assim também. Quer dizer, uma fartura. Certamente aquela era uma coisa, era provavelmente despojos de guerra, né? E que eles combateram com outros em outros países e tomaram isso deles. Então eles tinham em grande quantidade de coisas preciosas e de grande valor, mas aquilo não serviu para eles, eles tiveram que correr desesperadamente, e os leprosos entraram lá e comeram como nunca, e tiveram coisas como de rei. Meus irmãos, isso ilustra um pouco também do que é o Evangelho. Quando a gente encontra a libertação em Cristo Jesus, nossa salvação, as coisas mudam na nossa vida. A gente começa a experimentar a graça do Senhor sobre a nossa vida, uma paz no nosso coração, e porque Deus agiu em nosso favor através de Cristo Jesus, e se nós aceitarmos
este convite de Deus, do seu amor maravilhoso para a salvação, nós também desfrutaremos das suas bênçãos maravilhosas. O sexto princípio aqui que a gente aprende nesse texto bíblico é que há um sério despertamento no sentido de missão. E essa é a parte mais espetacular desse texto, que os leprosos começaram a ter. Vejam só o verso 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e nós nos calamos. E nós não podemos ficar calados. E eles disseram consigo: se esperarmos até amanhã, até o amanhecer, seremos castigados. Aqui o temor de Deus no coração deles, porque eles tinham a consciência de que alguma coisa divina aconteceu ali, e que para abençoar não somente a eles, mas toda aquela cidade que estava sofrendo. E era uma cidade que não ligava para eles, é uma cidade que os desprezava, é uma cidade que os ignorava, e que para elas eles já podiam morrer, que não fazia diferença, mas mesmo assim eles se preocuparam com aquela situação. E ele disse: vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, o que aconteceu. Então, esse, meus irmãos, é um dos frutos do Evangelho. Quando a gente aceita o projeto de Deus de salvação, quando a gente vai com coragem e fé, confiando de que este plano do Evangelho é o plano da nossa salvação, e a gente então começa a receber essas bênçãos maravilhosas, a gente tem uma necessidade, deve haver uma necessidade de compartilhar isso. Não é possível que a gente receba as boas novas do Evangelho e queira ficar só para nós. Há muita gente perdida, há muita gente sem Jesus, há muita gente sem esperança, há muita gente se suicidando, há muita gente sofrendo. É claro que muitas dessas pessoas estão com o coração fechado, mas cabe a nós, de alguma maneira, levar esta palavra para que aqueles corações possam ser, de alguma forma, amaciados ou quebrantados. Eu acho que muitos dos irmãos aqui já tiveram um coração endurecido antes de se converterem. Alguns eram até perseguidores. Eu conheço muitos irmãos que têm essa história, mas que de alguma maneira Deus quebrantou o coração com a palavra de alguém, com o testemunho de alguém. Então, um dos frutos do Evangelho é essa consciência de que a bênção não é só para nós, que a salvação não é só para nós, é para ser compartilhada. Quem conhece, crê e recebe Jesus Cristo, ele não recebe, não é só para si, mas é para ser compartilhado. Alguém disse apropriadamente, aqui esse pensamento que eu vou colocar ali para os irmãos: a lâmpada não é acesa para iluminar a si mesma, ou para o desfrute da sua própria luz. A sua finalidade é iluminar a outros. Ninguém é salvo só para o seu próprio benefício, mas para abençoar e salvar, para assinalar a outros o caminho da salvação. Então ninguém é salvo para si mesmo. A gente é salvo para que a gente ajude a sinalizar o caminho da salvação para outras pessoas. Então esta é a consciência daqueles leprosos. Espera aí, nós fomos abençoados. Esse hoje é um dia de boas notícias, de boas novas. A expressão lá no hebraico é boas novas. E o que quer dizer evangelho? Boas novas. Então, precisamos compartilhar. Outras pessoas estão aí leprosas que nem nós. A lepra é símbolo de pecado, símbolo espiritual. Estão leprosos, estão nos seus pecados, estão nos seus sofrimentos, estão no caminho da perdição. É por isso que Missões Mundiais está em todo o mundo e vai em lugares hostis,
de pessoas que não querem ouvir o Evangelho, mas a gente vai lá, nossos missionários vão, e mesmo na hostilidade, mesmo na rejeição, mesmo na perseguição, estão lá compartilhando, porque a treva cegou o entendimento deles, e quem sabe uma luz de alguma maneira alcance aquelas vidas, e muitos estão sendo alcançados. A sétima analogia com o Evangelho é a oportunidade de compartilhar as boas novas. Vejam só o que eles fizeram. Então, verso 10, foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade. Oi, oi, né? E contaram para eles: entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos e amarrados nas tendas. Abandonaram lá tudo e foram abandonadas. Verso 11, as sentinelas da porta proclamaram ao rei a notícia, e ela foi anunciada por toda a cidade, né? Anunciada dentro do palácio, e todos ficaram conhecendo. Então, meus irmãos, esse é o nosso compromisso. Assim como aqueles leprosos, cujos nomes a gente nem conhece, tiveram esta consciência de compartilhar aquela notícia, temos nós também. Nós temos a salvação, o perdão, a graça, a vida eterna, o céu, o Espírito Santo, a palavra de Deus, coisas maravilhosas que nós temos na nossa vida e precisamos compartilhar, porque ninguém vai para o céu sozinho. Todos nós temos este compromisso. Todo cristão é um missionário, tem que compartilhar. Ou a gente, foi Spurgeon que falou isso, uma coisa muito pesada. Ou nós somos missionários, o cristão é um missionário, ou é um impostor, ou é um egoísta, né? Então, não é o nosso caso. Oitava comparação que esse texto nos dá, inicial, claro que quando se comunica a mensagem, a gente sempre vai ter as pessoas que desconfiam, as pessoas que não acreditam, as pessoas que rejeitam esta palavra. Verso 12, veja só. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros. O rei Jorão, meio mitidinho a saber das coisas, mitidinho de entender o que estava acontecendo, porque o coração dele estava fechado para crer num sobrenatural de Deus. Ele disse: eu lhes explicarei o que os arameus estão planejando, ou planejaram. Estou lendo o verso de número 12. Eles planejaram: como sabem que estamos passando tudo isso, estamos passando, deixaram então o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. É o pensamento do rei, que não creu na palavra de Eliseu, de que amanhã as coisas mudariam. Ele nem aventou a possibilidade de que aquela profeta do Senhor estava dizendo aquilo. A gente diz aí: olha, Jesus está voltando, você tem que entregar o seu coração a Jesus, sua vida é curta, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, deixa Jesus salvar a sua vida, perdoar os seus pecados. Não, mas não é nada disso, você está enganado, isso na verdade é assim ou é assado, e essa coisa não... Então, cria-se umas teorias para contradizer tudo o que a mensagem do Senhor. Então, sempre haverá, meus irmãos, descrentes, desconfiança, gente duvidando, gente racionalizando, gente fazendo até chacota com a mensagem do Evangelho. Mas paciência,
vamos continuar a nossa pregação, vamos continuar o nosso testemunho de que Deus providenciou uma maneira de salvação e que a salvação está disponível, e que o socorro está disponível, que o alimento espiritual está disponível, como estava lá, mas para que eles pudessem desfrutar disso, eles tinham que ir lá, eles tinham que crer e ir naquela direção para serem satisfeitos em suas necessidades. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então muita gente ainda acha o evangelho uma coisa, isso é coisa louca, esse negócio de Cristo, de cruz, então fazem pouco caso, ou então só creem assim intelectualmente, mas não têm um coração para crer profundamente, com todo o seu ser no evangelho, ao ponto de entregar sua vida a Jesus. Caminhando aí para o final, as respostas então, vamos agora o 9, a resposta que implica uma ação. Então, as pessoas querem receber a salvação no meio da sua crise, você tem que ter a fé, e essa fé tem que implicar numa ação. E qual era a ação necessária agora lá no caso da cidade de Samaria? Verso 13, e um dos conselheiros respondeu, sempre há alguém de bom senso, o rei, manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restaram. Vê que na cidade só restaram 5 cavalos, daquela monte de cavalos, foram servindo de alimento então só sobraram 4 que restaram na cidade. O destino desses homens será o mesmo do que os dos israelitas que ficaram, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Então, assim, olha, vamos lá, não custa nada ir lá olhar, de repente é isso mesmo. E se também forem lá e isso for uma emboscada, eles vão morrer, mas eles morreriam aqui também, que está todo mundo prestes a morrer, porque está uma situação desesperadora. Aí verso 14, assim prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando os condutores, vão, a ordem é essa, vão, descubra o que aconteceu, se isso é verdade mesmo, e o que aconteceu. Então, eles foram, né, e o rei então estava sendo assessorado lá por tal capitão, que diz que isso não aconteceria nem se as janelas do céu abrissem e tal, e eles foram, verificaram que era aquilo mesmo, encontraram pelo caminho até o Jordão muitas coisas jogadas, roupas e armas, e naquela correria, naquele desespero, deixando as coisas pelo caminho, além do que deixaram no acampamento. Então, constataram que de fato não havia nada lá, e eles voltaram para avisar as pessoas. E aí o rei pediu para aquele seu oficial, que disse que só se abrindo a janela do céu, fica lá na porta, controla o pessoal. Quando o povo soube que aquilo que de fato que os leprosos estavam dizendo era verdade, aí não tem controle, né? E ele, o infeliz do oficial, foi ficar no portão. E diz o texto bíblico que atropelaram ele e ele morreu. Cumpriu-se a profecia, não que Eliseu tinha provocado isso, mas ele já viu antecipadamente que a incredulidade dele e alguém que de alguma forma quis barrar o povo de alcançar a sua satisfação, teve um fim trágico. Então, e a gente termina então que a salvação de que todos querem
a salvação de todos os que buscam. Então, aquele oficial não obteve salvação. Outros que não foram não obteve salvação, não teve sua necessidade suprida. Verso 15. E eles seguiram as pegadas do exército, no caso os que foram lá até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Verso 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata. Pronto, a inflação acabou. Voltou tudo ao normal. Aquilo que o outro oficial disse, só se as janelas do céu abrirem. Ele falou, não, por ironia, mas na verdade as janelas do céu se abriram para espantar o algoz inimigo que há meses atormentava a vida deles. E conforme o Senhor, verso 17, terminando, ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço ele tinha se apoiado como encarregado do portão da cidade, e quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Meus irmãos, esta história dos leprosos tem e toda essa coisa da libertação do povo, tem toda essa analogia com o Evangelho. E nós precisamos, meus irmãos, ter nosso coração no meio da crise, qualquer que seja ela, confiante que há um Deus, confiante que Deus provê todas as coisas, e que se a gente o clamar, se a gente confiar na sua palavra, que é as Escrituras, essas crises passarão e a gente sobreviverá a elas, a gente superará nossas crises, nossas dificuldades, no lar, no trabalho, nas situações as mais diversas. Vamos agir como cristãos, vamos confiar no Senhor, vamos descansar na sua direção, vamos colocar nossas vidas sobre os cuidados dEle, vamos estar atento à palavra do Senhor, a palavra de homens e mulheres que Deus usa para abençoar a nossa vida, e vamos estar mesmo que outros não creiam, mesmo que outros debochem, nós vamos continuar na nossa fé, firmado na palavra do Senhor, confiante que Deus tem um projeto de amor e de salvação para a nossa vida, seja nas questões materiais, nas questões físicas, familiares, mas seja, e principalmente, como já mostrou, através da salvação eterna em Cristo Jesus, na qual estamos firmados. Amém. Deus abençoe os irmãos, e a paz e a graça do Senhor sejam sobre todos vocês. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou seu coração a Jesus. Talvez você esteja enfrentando crises na sua vida e você não sabe que Deus já providenciou a libertação. Já Deus providenciou um caminho de paz para a sua vida, um caminho de salvação. E você não precisa mais ficar sofrendo, angustiado, com culpas, com seu pecado. Você não precisa mais viver sitiado pelo mundo mal, por Satanás. Deus providenciou em Cristo Jesus uma maneira para libertar a sua vida do domínio do mal, do pecado e de Satanás. Cristo Jesus providenciou isso. Então Ele quer trazer uma boa... Nós aqui estamos pregando a boa nova do Evangelho, e Ele quer trazer essa salvação para a sua vida. Então, nesta noite, você que está me ouvindo pelo nosso canal, se você ainda não entregou seu coração, faça isso, confie no Senhor, e você vai poder superar as crises com muito mais facilidade, com a bênção do Senhor e com a salvação que Ele lhe dá. Amém.